uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é uma alegria poder dividir esse momento com você que curte o programa, gosta, interage, participa, auxilia, não é verdade, na construção aqui da nossa busca pelo conhecimento. E hoje, um daqueles programas que, naquele estilo que a gente curte bastante, que é poder se aproximar de um texto bíblico, analisar esse texto e tirar dele respostas para as nossas dúvidas. Então fica ligadinho, hein, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Eu já vou apresentar os nossos convidados e aí, na sequência, nós já vamos colocar o tema aí para você, tá bom? Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o professor Joerley Cruz, ele que é membro da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Professor Joerley, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Amém, muito obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês. E é sempre uma alegria poder dividir com vocês nessas noites, esses momentos em que a gente pode conversar, discutir, refletir, pensar e chegar em algumas conclusões, né? Eu agradeço. Muito obrigado. Chegar em algumas conclusões, derrubar outras, enfim. Ficar sem resposta em outras. É assim, essa é a caminhada do conhecimento, não tem jeito, né? Verdade. São os desafios, né? Principalmente quando a gente se aproxima das Escrituras Sagradas, onde a gente tem um distanciamento enorme com relação ao Deus Todo-Poderoso, de todo entendimento. Nossa limitação, bom, enfim. Fica evidente, né? Fica evidente. Bom, mas antes da gente entrar nas polêmicas, vamos passar as informações da igreja, professor, por favor. Pois não. Eu pertenço à Igreja Batista Memorial de São Paulo, onde eu sou um dos pastores na área de ensino, e nós lá estamos localizados na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 21, onde você pode participar conosco sempre aos domingos, às 9h30 e às 11h30 da manhã. Como eu sempre digo, né, você pode chegar lá perto do quilômetro 21, acionar teu Waze e colocar a Igreja Batista Memorial de São Paulo, que você vai nos encontrar facilmente. Você é muito convidado. Boa. Então aí então as referências da igreja, inclusive os contatos que o professor Joerley disponibilizou também já apareceram para você, mas se não anotou, passou rápido, não deu tempo, tá tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. Muito obrigado. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Fabiano Faia, ele que é ministro da Atalaias Church. Pastor Fabiano, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês hoje pela primeira vez. Muito feliz de conhecer o professor, conhecer vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo produtivo. É sempre muito bom nós discorrermos sobre a palavra de Deus e assim ajudarmos as pessoas a entender melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um período de bênção, tenho certeza também. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, bom, para a gente começar, também vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor, pastor. Certo, eu sou pastor no Ministério Atalaias Church em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Estou situado ali na rua Salomão Dana, número 98, Vila Buenos Aires, zona leste, próximo do metrô Penha. Temos culto ali na quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 da manhã e às 18 horas. E você é o nosso convidado para estar conosco. Com certeza será um prazer te receber lá. Obrigado, pastor, pelas indicações, pelo carinho, né, em aceitar o nosso convite. E os contatos, o pastor Fabiano disponibilizou, também já apareceram para você e vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, mandar perguntas, conversar com os nossos convidados, é por lá que você pode fazer esse contato, tá bom? Vamos colocar na tela aí, então, o tema do nosso debate de hoje. E a gente colocou uma pergunta que nasce da leitura da parábola dos talentos. Bom, eu deixei separado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Depois a gente vai conseguir até ler alguns versículos para dar base, né, na pergunta, mas o que a gente quer saber é o seguinte, que numa leitura assim, mais simples do texto, né, mais devocional, vamos dizer assim, o texto parece indicar que você enterrar o seu talento, você tem a possibilidade de perder a salvação. E essa é a nossa pergunta. Essa parábola ensina que se eu enterrar o meu talento, eu vou perder a salvação, eu perco a minha salvação? Bom, os nossos convidados vão responder a nossa pergunta-tema com as considerações iniciais, fazendo uma introdução do caminho que eles vão e pretendem seguir durante o programa, e na sequência
eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? O professor Joelei vai ter a oportunidade de começar, na sequência o pastor Fabiano responde também a nossa pergunta. Vamos lá, professor. Bom, de acordo com a leitura do texto, se eu enterrar os meus talentos, eu perco a salvação? O primeiro princípio aqui tem a ver com a salvação, mais do que com os talentos, porque os talentos, eles são importantes, eles são um resultado da nossa relação com Deus, e que isso talvez se misture com aquilo que nós consideramos como dons também, né? Mas a salvação, que é talvez o ponto mais delicado aqui, ela pode ser melhor discutida, uma vez que a salvação é pela fé e não pelos talentos, né? A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e essa justificação em Cristo Jesus, ela não coloca em xeque aquilo que nós fazemos ou como fazemos em relação ao reino de Deus. Evidentemente que não significa que os talentos ou os dons que Deus disponibiliza a você, você deve desprezar, né? É muito delicado também Deus colocar nas tuas mãos presentes que você possa utilizar no seu reino e você ignorar aquilo que Deus te proporciona. Mas eu bato na tecla em relação à salvação de novo, porque Paulo diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que você não se glorie, e ele também preparou as boas obras para você desde o início de todas as coisas. Então, considerando o fato da salvação ser algo que não está ao nosso alcance, nem muito menos na nossa competência e mérito, enterrar os talentos, enterrar os dons, não nos conduz necessariamente a uma perda de salvação. E aí a questão da salvação, para mim, pelo menos, fica muito bem definido no que diz respeito àquilo que Deus dispõe e não de acordo com aquilo que eu produzo. O talento não é a salvação. Eu enterro a salvação ou eu uso a salvação. Não, salvação é uma coisa que vem de Deus. Eu penso assim, né? Eu creio que a salvação é algo que você não manipula, você não tem esse poder de poder torná-la eficaz ou não eficaz. São situações bastante diferentes, apesar de que o texto diga isso, me parece, usando Mateus 25, né? Me parece que aqui tem muito a ver com a compreensão da comunhão com Deus em relação àquilo que você pode perder nos tempos em que você deixa de se utilizar daquilo que Deus realmente te deu. Olhando para a parábola, eu acho que aqui fica a apresentação e eu posso ir mais. Bom, eu acho que ficou claro o caminho que o irmão quer seguir. Depois a gente pode aprofundar, até para a gente também conseguir ouvir o pastor Fabiano. É isso aí. E aí, nas próximas falas, o irmão vai progredindo no raciocínio, inclusive explicando, então, qual o entendimento que o irmão tem da parábola. É isso aí. Das figuras que Jesus usa aqui na explicação dele e tudo mais, e como que o irmão chega nessa conclusão. Mas, bom, pastor Fabiano, quero ouvir a leitura, né, ou a interpretação, melhor dizendo, que o irmão faz da parábola e como responde a nossa pergunta tema, por favor. A parábola ela é inegável, a questão da condenação daquele que enterrou o talento, né? Ele foi lançado nas trevas exteriores, e isso é uma conotação bem clara de alguém que foi condenado, né? Eu concordo plenamente com o professor em relação da salvação ser pela fé e não por obras. Mas isso não justifica o fato dele ter enterrado o talento, ele ter ou não ser salvo por obras ou por não obras. Eu acredito que as obras, elas testificam a nossa fé, né? Quem cumpre o mandamento, ou seja, manifesta suas obras, testificam a vida de fé que professa. Então, as obras, elas são importantes. Mas, assim, para nós entendermos bem claro a parábola dos talentos, a gente precisa entender que é um conjunto de parábolas, faz parte do sermão escatológico de Jesus. Ele está falando do fim dos tempos e o assunto é bem claro sobre condenação e salvação.
ela é uma emenda da parábola das 10 virgens. Não tem como separar a parábola das 10 virgens da parábola dos talentos. O versículo 14 de Mateus 25 é onde começa a parábola dos 10 talentos, emendando na parábola das 10 virgens. No versículo 14, ele diz assim, porque isto também, seguido da parábola das 10 virgens. Então é uma continuação, porque isso também é como um homem que partindo para uma terra remota, tal, chamou os teus servos e entregou os seus bens. E ali começa a parábola dos talentos. Também é importante a gente frisar o significado literal dos talentos, porque talentos aqui representa recursos, representa dinheiro. Então, para a gente entender o nível de condenação em relação ao dinheiro, a gente tem que entender as Escrituras a respeito dos recursos e a responsabilidade que o cristão, o servo de Deus, o filho de Deus, o nascido de novo, tem com os recursos. Dinheiro, recursos são coisas muito importantes na Bíblia e é muito bem tratada nas Escrituras. E aí eu acredito que nós vamos conseguir discorrer melhor e entender com mais clareza o porquê da condenação no fato de ter enterrado os talentos. Então, lembrando que essa parábola ela é uma emenda da parábola das 10 virgens. Então, se a gente entender a parábola das 10 virgens, fica claro que é o Espírito Santo, né, o azeite, o que falta é azeite, a igreja que não subiu porque não tinha lâmpada acesa, não tinha a presença do Espírito Santo. Se nós entendermos isso, né, olhando para o Velho Testamento, a antiga aliança, onde o candelabro permanecia aceso continuamente, como diz lá em Êxodo 27, 20, e no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo vai falar, orai sempre, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. No versículo 19 ele diz, não extinguais ou não apagueis o Espírito. Então o Espírito, ele representa o azeite da antiga aliança, que mantinha o candelabro aceso e que assim também mantém a vida da igreja, a vida do cristão viva diante de Deus. Porém, o Espírito Santo também dá ao cristão a natureza divina. Como Pedro escreve em 2 Pedro 1,3, nós fomos chamados para participar das virtudes da glória de Deus e nos tornamos participantes da natureza divina. E isso se cumpre em Gálatas 5, quando Paulo fala do fruto do Espírito, e aí tem uma série de características que me capacita a ser a pessoa que Deus quer que eu seja, para que então eu seja aprovado e assim a salvação tenha efetividade na minha vida, e não por mérito meu, mas porque eu recebi de fato a graça de Deus que fez com que eu fosse apto para viver aquilo que o Evangelho sugere na minha vida. E aí a gente começa a entender, não sei se eu... Eu acho que fica claro a linha que o irmão vai seguir, depois a gente vai ter tempo para aprofundar também, para entender a leitura e as explicações que o irmão dá, principalmente nesse aspecto da junção de fé e obras. Sim. Né? O irmão deixou claro, salvação pela fé, mas a parábola traz um aspecto, parece, de obra. O irmão fez até uma analogia com dinheiro, com recurso. Bom, depois a gente consegue aprofundar isso também. Deixa eu só abrir a oportunidade para o nosso telespectador participar e aí eu já volto a palavra para vocês e a gente começa aí a caminhar mais profundamente nos detalhes que vocês pretendem abordar com relação à parábola e ao tema que nós colocamos. Vamos colocar... bom, você encontra as nossas enquetes lá no Instagram, tá? Já aparece aqui o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vota. Vamos ver a pergunta que a nossa produção preparou aí para você poder participar. Tá lá. Enterrar os talentos resulta em perda de salvação? É basicamente a mesma pergunta que nós colocamos para o programa e a gente quer saber a sua opinião. Primeira opção, sim, negligenciar os talentos é fatal espiritualmente, ou seja, se você enterra, você perde a salvação. Segunda opção, vamos lá. Não, perder os talentos não significa perda de salvação. Não tem relação com salvação. E a última opção é, não tenho certeza, não sei, preciso estudar, vou assistir o programa para saber a resposta. Então vai lá, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você consegue justificar e a gente coloca aqui alguns comentários também para nos ajudar, tá bom? Professor Joelei, vou devolver então a palavra ao irmão para tecer os seus comentários aí. O pastor Fabiano já colocou até uma linha aqui de um entendimento mais amplo do capítulo, do contexto, da sequência, do sermão, que também antecede ali Mateus 24, seguindo Mateus 25,
relacionando tudo com salvação. Bom, e colocou a ideia dele de que fala ali de salvação. Eu quero ouvir também as suas observações sobre. Assim, quando a gente olha para o texto, a gente tem que seguir toda a compreensão do contexto de um modo geral também. Podemos pensar assim na questão do óleo, do azeite, enfim, que veio antes da parábola anterior. Mas, por exemplo, quando eu visito o olhar de Lucas a respeito desse assunto, Lucas trata como Mateus da mesma forma, né? Mas é interessante que no finalzinho do capítulo 19 de Lucas, no versículo 26, ele diz assim, olha, e o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem até pouco será tirado dele. Tirado dele não traz a compreensão de morte, nem ao mesmo tempo de condenação. Mas aí ele termina no 27 dizendo, e agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse o rei deles e os matem na minha frente. Me parece que a condenação maior está diante daqueles que são inimigos de Deus. E não necessariamente a condenação está voltada para aqueles que negligenciam os dons, ainda que a negligência dos dons seja uma realidade. É fatal espiritualmente? Não poderia ser fatal espiritualmente. Não poderia a questão da negligência dos dons conduzir alguém a uma situação de condenação, no aspecto, sobretudo no aspecto que gira em torno daquilo que veio antes dos talentos. A salvação nasce antes dos talentos. Os talentos vêm depois. E aí os talentos que vêm depois acabam, pela nossa interpretação, sendo mais fortes na decisão de se a pessoa é condenada ou não. Não me parece ser muito sensato compreender assim. Me parece ser que a ideia de se enterrar os talentos e ser condenado está muito mais relacionado volto a dizer, na nossa resposta na nossa vida cristã para com Deus. Evidente que se eu enterrar os meus talentos, é evidente que a minha relação com Deus cria uma situação bastante delicada. Eu não vou ser aquilo que Deus gostaria que eu fizesse ou me utilizasse no meu dom. Eu não responderia ao dom como eu deveria. Mas isso não gera necessariamente condenação, porque aí volta para o mérito, né? Quem enterra o dom deixa de usufruir aquilo que o reino de Deus nos dá. Quem enterra o dom deixa de usufruir os benefícios que o reino de Deus nos dá. Eu acho que isso já é um castigo. Uhum. Não necessariamente uma condenação que precisaria que houvesse a fim de que a minha negligência resultasse na perda total da minha relação com Deus. Senão, de fato, aí nós vamos partir para uma compreensão onde a nossa vida com Deus ela está ligada àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é necessariamente isso. A gente poderia até entrar em outros temas, como é o caso, por exemplo, lá dos prêmios, né? Dos galardões. Sim, que você poderia receber. Se fosse o caso, a gente tocaria nesse assunto, mas olhando para a fonte e a compreensão daquilo que o texto diz, não. Eu acho que até, só para complementar, Tiago 1, 27, 17, ele vai dizer exatamente a respeito daquilo que Deus nos dá. O texto de Tiago, devia ter decorado, né? Mas diz assim, ó, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. O Criador das luzes do céu, ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então você não tem uma sombra de mudança a respeito daquilo que você recebe de Deus. Você complica o caminho, é verdade. A negligência dos dons ou dos talentos faz com que a gente complique o nosso caminho, mas não apaga e nem muito menos faz com que esse caminho seja anulado, ao ver, né? Uhum. Sim. Depois, na próxima fala, a gente vai até falar sobre um aspecto hermenêutico
a professora Lei, que fala, da interpretação do texto mais localizado, do seu contexto, e, em último caso, que a Bíblia vai ser interpretada por ela mesma. Exato. E já ficou claro que o irmão defende que Deus vai realizar tanto o querer quanto o efetuar. Não tem dúvida. E que é aí que pode morar a dificuldade na leitura da parábola, a gente volta aí. Mas, pastor Fabiano, quero ouvir as contribuições do irmão também, por favor. Toda relação é uma via de mão dupla, né? Por isso que, quando Deus criou o homem, ele deixou claro ao homem: eis que te coloco diante do bem e do mal, escolha o bem para que viva. Então, existe a nossa escolha, o nosso poder de decisão sempre diante das nossas relações, não só diante das nossas relações com Deus, mas diante das nossas relações com as pessoas. Então, assim, eu não entendi muito bem quando o professor diz que você pode complicar, mas não anular a sua salvação. Olha, como a gente não tem como separar a parábola dos talentos da palavra das 10 virgens, que fala do fato do cristão ser cheio do Espírito Santo, e Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, e contra essas coisas não há lei. O versículo 24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e as suas concupiscências, né? E aqui fala exatamente do cristão ser um cristão que vivencia a palavra de Deus, vivendo debaixo do fruto do Espírito, que lhe capacita a ser obediente, não negligente, né? Então, isso são virtudes, o fruto do Espírito são virtudes da natureza de Deus, daqueles que são de Cristo, conforme o versículo 24. São de Cristo, são pessoas salvas, né? Agora, para nós entendermos, porque eu acho que a gente também não pode separar, eu acho que isso é um ponto importante, porque eu percebo que muitas pessoas interpretam a parábola dos talentos apenas como talentos, tipo dom ou alguma coisa do tipo. Sim. Mas, literalmente, é dinheiro. E dinheiro é responsabilidade. Então, ele diz que deu segundo a capacidade de cada um. Mateus 25:15, ele deu segundo a capacidade, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a capacidade. Capacidade, no dicionário, é poder de receber, conter, acomodar, aptidão, possibilidade de fazer, de produzir alguma coisa, ou seja, competência e habilidade. Então, quem recebeu tinha capacidade, tinha competência para realizar. Isso fica muito claro. Agora, para nós entendermos a questão do dinheiro, por quê? 1 Timóteo 3,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de maldade. A resposta está no próprio texto, versículo 9 ao 12, que diz que aqueles que querem ser ricos caem em tentação, laço, concupiscências loucas, nocivas, que submergem o homem à perdição, à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Aí o apóstolo diz assim: tu, homem, foge dessas coisas. Aí ele continua: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a milícia da fé, toma posse da vida eterna. Então a gente percebe aqui, dinheiro é responsabilidade. Quem mais é dado, mais lhe será requerido. Então todo tipo de recurso, e seja dinheiro, seja conhecimento, ele deposita ao cristão responsabilidade. Por isso que Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, a natureza de Deus em mim, pelos frutos do Espírito Santo, ele vai me fazer enxergar o lugar do dinheiro na minha vida, a minha responsabilidade do conhecimento que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho na vida com os recursos que estão sobre as minhas mãos. Aí nós vamos ter também Jesus falando em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros, onde a traça a ferrugem consome, mas ajunteis no céu, onde a traça, enfim, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode consumir. Então, onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Então, esse texto fala sobre onde está o nosso coração, se está no eterno ou se está nas coisas terrenas. Aí, só para concluir, eu acho que aí fica mais claro, Jesus disse em Lucas 16:9, ele diz assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando essas vos faltarem aqui, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. E aí ele diz: quem é fiel no mínimo, também é infiel no muito. Quem é
quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiel, quem vos confiará as eternas? E se no alheio não fostes fiel, quem vos confiará o que é vosso? Então nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e agradar o outro. E aí os fariseus, porque eram avarentos, ouviram essas coisas e ficaram bravos, né? Então, assim, o discurso é de salvação. E aqui Jesus deixa bem claro que a nossa responsabilidade com o recurso é transformar em amigos, transformar o recurso, riquezas terrenas, em amigos, para que isso seja recebido nos tabernáculos eternos, seja transformado em eternidade na vida das pessoas. Então, essa é a nossa responsabilidade com o dinheiro. Então, por que será que Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus? Que era mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no céu. Então, o dinheiro, ele está na representativa da parábola. Então, a gente vê a parábola das 10 virgens, o Espírito Santo que me capacita a ter uma vida idônea com o dinheiro. Seguido da parábola dos 10 talentos, nós temos a parábola dos bodes e das ovelhas, né, que também é a responsabilidade com o ser humano. Então, se a gente colocar tudo isso num todo, nós vamos perceber que tem a ver com a nossa responsabilidade na vida cristã. Sobre salvação e obras, fé e obras, a salvação é por fé. O que mais me impressiona é que muitas pessoas traduzem que ele está falando sobre obras, e não está. A fé, ela é traduzida em comportamento. Eu não consigo entender uma pessoa que crê e não cumpre o que crê, não obedece o que crê, sendo que o próprio Jesus disse: quem ouve e pratica essas minhas palavras. Então, é necessário que haja cumplicidade do evangelho para que a pessoa, claro, seja salva, não pelas obras que fez, mas pela obediência, a fé autêntica que a salvou. Deixa eu fazer uma réplica. Não, claro, por favor. Não, deixa eu só explicar, porque ele disse que a questão é que complica a salvação. Não, não complica a salvação, complica a vida cristã, que é o que eu disse, né? Ao mesmo tempo, essa compreensão tem a ver com o pecado. Não tem a ver com a salvação em si, porque tudo isso, todas essas responsabilidades ditas e pensadas, elas fazem sentido no aspecto do ofender a Deus. Sem dúvida. Eu acho que aí a grande questão do teu discurso tem a ver com a ofensa. Não tem a ver com a desaprovação eterna. Eu acho que a grande dificuldade é nós encontrarmos o conjunto de textos que afirmem essa desaprovação eterna. A relação do pecado como algo que ofende a Deus e que Deus cobra, isso é perfeitamente aceitável. O que a gente não enxerga no texto é uma condenação eterna por conta de um pecado. Até porque você mesmo leu, né, que você comete pecado. Que pecado que você comete? Que pecado é esse que te leve à condenação diante da tua negligência sobre a responsabilidade, seja do dom ou seja do dinheiro? Na exegese do texto, o dinheiro é a questão, é verdade, é uma questão de responsabilidade, tanto o dinheiro quanto o dom, mas tanto o dinheiro quanto o dom tem a ver com um pecado que nós cometemos e fazemos uma ofensa contra Deus. Eu acho que sustentar isso pela Escritura toda vai ser o nosso grande problema. Posso fazer uma pergunta para o senhor? O que condena é apenas a ofensa contra Deus, mas o pecado em si já não é uma ofensa contra Deus? Ele inclusive nós ofendemos Deus todos os dias e nem por isso somos condenados. Caso contrário, nós não somos salvos, porque eu ofendo a Deus. Se eu disser que eu não tenho pecado, diz Paulo, eu já sou pecador. Se eu disser que eu não ofendo a Deus, eu já estou ofendendo. Então, se eu já estou ofendendo a Deus com o meu pensamento, com a minha forma de ser, com a minha forma de agir, e nem por isso eu posso ignorar João, na sua primeira carta, dizendo: vá até o Senhor, se arrependa, peça perdão e Ele vai perdoar os vossos pecados. O que a gente tem que separar é a vida, a prática do pecado na prática, e alguém que comete um pecado
involuntário, né? Porque tem o pecado voluntário e tem o pecado involuntário, que é um erro de percurso, no caso. E isso é tratado com muita misericórdia e paciência, um Deus que processa na nossa vida a santificação. E a santificação é um processo. Ninguém nasce hoje e amanhã está pronto para a eternidade. Então, nós passamos por um processo de santificação. A questão é que o pecado, como diz em Isaías 59, ele separa o homem do Criador. Sim. Então, seja lá qual for o pecado, ele separa. Então, se a pessoa está vivendo na prática do pecado, e aí eu começo a entender claramente a parábola, porque ninguém consegue se manter santo sem a presença do Espírito Santo, parábola das 10 virgens. Ninguém vai conseguir se manter puro, idôneo, com dinheiro, sem a direção de Deus na sua vida. Vai se tornar avarento, idólatra, uma série de questões que é isso que o dinheiro faz. Ele leva o homem, submerge ele a várias concupiscências. Antes de vocês até progredirem, deixa eu aproveitar que vocês estão falando de dinheiro e quero entender a leitura de vocês da parábola, já que vocês estão colocando o dinheiro aqui, porque o que é condenado é o que não tem apego ao dinheiro. Quer Exatamente. dizer, o que é condenado, assim, né? Nem sei se é condenado, mas bom. Mas como exatamente, pastor? Você está defendendo que você não, né? Corrigir aqui. Jesus defende que aquele que tem o coração no dinheiro dificilmente será salvo. Sim. Aí na parábola o Senhor dá dinheiro para os seus servos e o único servo que não tem apego ao dinheiro, que é o que deixa lá, fala, deixa o dinheiro aí, a hora que ele voltar eu devolvo para ele. É o que é condenado. Na verdade, os outros granjearam para quem? Para si mesmo ou para o seu senhor? Para o Senhor. Então, esses não tinham apego. Esses não tinham apego. Quem teve apego foi aquele que não trabalhou para o Senhor. Ele recebeu e devolveu da mesma forma com que recebeu. Ele não devolveu mais ao Senhor. Então, assim, a questão aqui da parábola não tem a ver com o homem, a centralidade humana, mas tem a ver com algo que você faz para Deus. Então, aí que está o X da questão. A resposta foi perfeita. Então, a parábola não está falando, na verdade, de desempenho e não do dinheiro? Ambas as partes. Porque o nosso desempenho, ele fala muito daquilo que a gente acredita. A gente só se desempenha naquilo que a gente é apaixonado, naquilo que a gente ama. Então, mas é exatamente essa relação que eu estou querendo fazer. Não com foco no dinheiro, mas com foco no trabalho. E aqui, obviamente, espiritual, a parábola. É que isso engloba... No trabalho do reino, né? Engloba todas as coisas. Como a própria parábola usa o dinheiro, literalmente é o dinheiro, sim, então a gente precisa entender dinheiro na Bíblia, para a gente entender responsabilidade, porque o que a parábola trata é sobre responsabilidade. Isso. E aí eu concordo, eu acho que esse é o tema central, e aí concordo contigo na questão do desempenho, o que daí faz muito sentido com a sua defesa. Não desempenhou bem no plano que o Senhor tinha, né? Sim. Deus aqui. E se a gente for colocar numa escala de valores, um talento valia muito. Sim, muito sim, recurso. muito Então, dinheiro, quando você enterra, de alguma forma você está acumulando ali, um dia você vai ter que prestar conta, e muitas vezes a pessoa que está na vida, a gente vai traduzir para a vida prática, né? A pessoa que está caminhando sem responsabilidade nenhuma com o reino de Deus, o que ela faz? Ela retém. Então tem um vizinho que precisa, tem um parente, ela encontra alguém no seu caminho que ela precisa que você reparta o pão, que você divida a túnica, e você retém. Então foi isso que esse servo fez, ele escondeu, ele reteve, ele guardou. Então eu acho que o dinheiro aqui ele está bem representado para o nosso entendimento em relação da responsabilidade que a gente precisa ter com a vida. Pô, comenta um pouquinho dessa questão do dinheiro aí, professor Jolie, por favor. Então, aí nós estamos tratando da questão da mordomia, né? E aí eu acho que aquilo que nos leva ao encontro com Jesus, a causa que Jesus defende ao nosso favor, para que nós sejamos salvos, não é a nossa mordomia, mas é a nossa natureza. A nossa mordomia é péssima. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou fiel a Deus, é verdade, mas é como eu já falei, eu não nego a minha natureza de pecador. O apóstolo Paulo diz que ele é miserável. Então ele não é um mordomo 100%. Quem vive na miserabilidade não trata da mordomia no seu sentido integral. Mas ele se sente absolvido e salvo por conta da sua natureza, que pesa mais.
O que levaria ele à perdição não é o talento que ele enterra, mas é a sua natureza imutável. E aí, imutável só é Deus. Nós estamos num processo de momentos nós somos mordomos, bons mordomos, momentos nós somos maus mordomos, e essa variação não nos conduz a uma instabilidade de salvação. Porque é o tal de sobe na cruz, desce na cruz, sobe na cruz, desce na cruz. Eu não acredito nisso. Eu creio que, sim, nós somos mordomos e agimos bem. Outras nós somos irresponsáveis. E eu estou falando de vida cristã, eu não estou falando da questão da nossa resposta quanto à salvação. Nós não podemos dizer que nós somos 100% bons mordomos. Nós não podemos dizer que nós somos 100% responsáveis. Isso seria uma presunção diante de Deus. Né? Eu vejo Jó, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir, eu achava que estava tudo bem. Mas agora que eu perdi tudo, agora eu vejo quem o Senhor verdadeiramente é. Quer dizer, às vezes é preciso Deus colocar a gente no lugar onde a gente está e veio para entender que a nossa mordomia, ora ela está bem, ora ela está mal. Mas a sua imutabilidade, que passa em cima e nos atropela, ela não varia. E é aí que eu me prendo. Eu tento resolver a minha mordomia todo dia. Eu mato um leão todo dia. Mas aí eu sei que isso não muda a opinião de Deus ao meu respeito. Caso contrário, nós aqui não estaríamos. Boa. Eu penso que ninguém vai para o inferno por causa dos pecados cometidos no passado. A Bíblia é clara que Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, inclusive pelos ímpios, né? Paulo deixa claro isso. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas o inferno existe para aqueles que vão negligenciar a graça de Deus. A falta de comprometimento e responsabilidade com a graça. Eu acho que isso torna tudo mais pesado, né? Porque uma vez que alguém paga um preço tão caro por você, paga pelos seus pecados impagáveis, porque nós não tínhamos condições de pagar o preço por isso, e você negligencia isso, então, assim, eu discordo em relação a que nós temos, sim, 100% de responsabilidade. Não temos capacidade de salvarmos a nós mesmos, uma vez que nós já recebemos como dom gratuito de Deus. Ele nos deu a salvação. Mas nós temos 100% de responsabilidade de correspondermos com esse presente que Deus nos deu. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso que é necessário que haja arrependimento, por isso essa foi a mensagem que preparou o caminho do Senhor. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender do quê? Dos seus pecados, para que haja um novo caminho, né? Um novo e vivo caminho pelo sangue da nova aliança. E esse novo e vivo caminho não sugere que eu viva de qualquer forma, de qualquer maneira. É claro que eu concordo com o professor que não dá para esse negócio de subir e descer da cruz toda hora. Pequei e fui para o inferno. Tive um deslize, uma fraqueza, não sei o quê, está no inferno. Aí daqui a pouco vai para a igreja, levanta a mão, estou no céu de novo. E fica esse negócio, sobe e desce na cruz. Não, nós entendemos que existe um processo de maturidade na vida cristã. Isso acontece. A parábola não trata desse processo, a parábola já trata o fim de todas as coisas, porque é uma parábola escatológica, então ela está dizendo que vai acontecer no fim, e a gente precisa ter consciência disso para que haja comprometimento hoje, que nós estamos dentro do processo de santificação. Eu acredito que a santificação ela acontece em 3 processos. Eu sou salvo no ato de fé, isso acontece no meu espírito. Eu estou sendo salvo no processo da minha alma, durante o aprendizado, durante as competências que eu estou sendo instruído, e eu serei salvo no corpo. Então, a salvação, é certo dizer que eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo, porque existe um processo na nossa vida cristã. O importante é o cristão, servo de Deus, ter responsabilidade com a vida com Deus, aonde todos os dias ele quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não ser um frequentador de igreja só de domingo a domingo, como quem não tem compromisso nenhum com a verdade do Evangelho, como quem acha que não tem problema, um pecadinho ou outro pecadinho ali, porque a sua vida vai esfriando e você vai se colocando nesse lugar aonde você pode ter 30, 40, 50 anos de igreja e naquele grande dia
você ouvir do Senhor, eu não te conheço, conforme nós vemos na parábola. Então, o reino de Deus exige muito, sim, da gente, exige tudo, na verdade. Deus não quer muito, Deus quer tudo. Deus quer a nossa entrega total. Sim. Professor Júlio, eu quero ouvir a perspectiva do irmão sobre as frases que são utilizadas. Em Mateus, ele fala de lançar fora, nas trevas, onde há ranger de dentes, né, e tudo mais. Uma linguagem, assim, para quem conhece as escrituras, muito clara da referência que ele está fazendo. Lá em Lucas, onde o irmão foi buscar depois, não utiliza esse termo, mas ele fala de matar na minha frente, né? E eu gostaria que o irmão, então, comentasse, assim, como é que o irmão encaixa essas referências das parábolas na leitura que o irmão faz, onde ali, então, o irmão defende que você não perde a salvação. Então, Deus não dá talento para quem ele não conhece e para quem não pertence a ele. Não faz o menor sentido Deus dar dons para aqueles que no final da história ele vai ranger os dentes. O que me parece ser mais sensato é Deus tratar com aqueles com quem ele dá dons e talentos, e veja, é tratar do início ao fim, puxando as orelhas, admoestando, ele é pai, ele é senhor, ele faz o que ele quiser, não é? Outra coisa é aqueles que estão fora da parábola no aspecto de espectadores, ou aqueles que necessariamente são inimigos do Senhor. Ou você é inimigo do Senhor ou você não é. Não existe uma relação mediana entre eu e Deus, onde eu sou amigo de Deus até um certo ponto, mas em um determinado momento eu posso me tornar inimigo dele. Eu sou amigo de Deus durante o início da minha vida cristã, mas a minha negligência me torna inimigo dele. O ranger de dentes é a questão escatológica, a questão do juízo, e aí vem na compreensão que cada um tem da salvação. Então, se eu tenho uma compreensão da salvação que me foi dada, e ela é valiosa, como até o pastor falou, tão valiosa, mas tão valiosa que ela não deve e não pode ser abalada pelas minhas estruturas, porque o valor dela é maior do que eu. Então, ela não é abalada pelas minhas estruturas. Sendo assim, aqueles a quem ele vai ranger os dentes, ou sendo assim, aqueles que serão lançados no fogo, estão relacionados àquilo que o apóstolo fala sobre ser inimigos da cruz. Coisa que eu não sou, ainda que pecador. Eu sou amigo de Deus. Só que eu não sou perfeito e a minha natureza não me dá essa consistência. O juízo é muito claro no que diz respeito àqueles a quem ele quer condenar e àqueles a quem ele quer salvar. Eu não discuto a decisão de Deus, eu não sou louco, né? Eu acho que eu perco talento se eu discutir a soberania de Deus, né? Eu acho que se eu for querer dizer se Deus deve, não deve, pode, não pode, ele já me arranca um talento, já diz, já que você está falando de mim, você não tem autoridade, eu estou arrancando de você isso daí, agora você vai pastar um pouquinho, depois você volta que nem o filho pródigo. A minha relação com Deus é uma relação de pai, onde ele tem autoridade, onde nós vivemos do início ao fim, até o último dia, sob um cuidado, sob uma santificação, que o pastor demonstrou aqui. Esse cuidado da vida cristã diário, cabe a nós aqui a referência da santificação. A questão do julgamento é uma questão que nasce da certeza da salvação que eu tenho e que eu não negligencio. Esse papo de que, porque você sabe que você é salvo, você faz o que você quiser. Isso não é verdade, porque os que sabem que são salvos, eles têm temor de Deus. E eles, por terem temor de Deus, eles não negligenciam. Eles pecam, mas eles não negligenciam. Eles sabem, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sou miserável, mas eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Eu sou miserável, mas eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que eu vou chegar até lá como miserável, mas eu não vou arder no fogo porque, pela graça, eu fui salvo, né? Não veio de mim. O aspecto da salvação é bem delicado naquilo que nós estamos tratando aqui com relação à parábola. Sim. Depois a gente volta, eu tenho uma outra questão, mas, pastor Fabiano, o irmão, em uma das falas,
trouxe aqui à nossa memória a questão do pecado original. E quando o irmão falou isso, me saltou aqui na mente que quando Deus fala para Adão, né, ele fala, se você comer do fruto, certamente morrerá. E óbvio que fica claro, evidente, que não foi uma morte física, né? Sim. A gente não pode fazer a mesma aplicação aqui, uma questão espiritual, e não necessariamente uma condenação eterna, como o professor Joelei tem defendido aqui? Não, porque o texto fala do tormento eterno, como todas as parábolas que são escatológicas falam a respeito do fim e não de um momento da igreja. Eu percebi que o professor talvez é calvinista, né? Não. Ah, sim. Calvinista. Aí eu entendi um pouco da posição do professor. Porque ele não crê que, por exemplo, uma pessoa pode apostatar da fé. Não é isso? Mas eu creio em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que diz que impossível os que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, da virtude dos séculos futuros, recaiam e sejam outra vez reprovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. E aqui o texto diz que eles provaram do Espírito Santo. E o professor disse que Deus não dá dons a alguém que vai enterrar o talento, ou vai recair, ou vai voltar atrás. Mas aqui o texto diz que eles provaram do Espírito Santo. Na Antiga Aliança, nós encontramos em 1 Samuel 19, 23, Saul cheio do Espírito Santo e profetizando. 23, 24. Eu acredito que ele não teve uma vida coerente com a salvação no final da sua vida, mas ele provou do Espírito Santo também, como profetizou, né? Foi cheio do Espírito Santo, segundo o texto. Então, assim, eu acredito que isso também não anula a soberania de Deus, o fato do homem negligenciar a Deus. Isso não é culpa de Deus. Isso não fere a soberania de Deus. Isso também não deixa Deus perdido, como se ele não soubesse que as coisas fossem acontecer, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas deu ao homem a liberdade. E ele, como criador, sabe o que o homem vai fazer antes de fazer, vai falar antes de falar, vai pensar antes de pensar, mas a liberdade é do homem. E o criador, como soberano que é, sabe o que a sua criatura irá fazer dentro da sua esfera de liberdade. Então, eu não tenho nenhum problema em reconhecer que alguém pode cair da graça. Eu usei Hebreus 6, mas existem outros textos que mostram pessoas que caiu da graça, que saiu do caminho e se perderam, conforme nós enxergamos também nas parábolas, que nós vemos pessoas que perderam, que enterraram seu talento, negligenciaram algumas verdades e que tinham capacidade, porque receberam segundo a capacidade, ou seja, o entendimento e a compreensão clara para executar. Mas esses textos eles não têm uma interpretação de mão única, né? Eles têm outros viés aí. E aí nós estamos entrando no conceito da graça, que é uma outra questão. Porque quando eu penso em graça, a graça vem de Deus, ok. Se Deus é gracioso e ele diz para mim assim, olha, você define o que você quer, então ele não está sendo gracioso. Isso fere a soberania? Fere porque não existe meia soberania. Eu sou soberano até onde você decide. Se você decide em alguma coisa, eu só sou soberano em saber. Eu vejo um Deus menos gracioso quando ele fala para mim assim, você decide, tá bom, Zeca? O Zeca fala assim, eu decido. Eu quero ir para o inferno. Ótimo, pode ir. Eu sou gracioso e eu te dou essa liberdade. Gracioso. Eu confio mais num Deus gracioso que condena quem, de fato, é condenável e salva até quem não sabe que é salvo. Isso é graça. No demais, é uma soberania, uma mezzo-soberania. E a palavra de Deus não defende uma mezzo-soberania. A minha parte, a parte de Deus, aqui eu tomo decisões, Deus toma aqui. E aí, o que você quer? Quer vir para o céu? Quer ir para o inferno? O que você prefere? Então, todo mundo quer ir para o céu. Agora, aqueles que vão para o inferno, sabe lá porque Deus quis.
E aí eu volto a Esse dizer, é o problema né? do calvinismo, é mistério. Mistério. É porque a gente coloca o Deus no lugar certo, né? E a gente fica lá embaixo numa situação onde, Senhor, a decisão é tua, então tua vontade é perfeita, agradável e boa, né? Não, é que a Bíblia ela é bem clara em relação à ação do homem. Por exemplo, João 11, 1:11, texto conhecidíssimo. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, peraí, se é Deus que decide, então todos, não deveria ser assim o texto? Todos quanto Deus elegeu são feitos filhos de Deus. Mas o Ou que é por que está todos? escrito todos quanto receberam? Porque o chamado às Escrituras é o chamado ao arrependimento, à conversão, porque Cristo teve que entregar sua vida na cruz para que o homem pudesse ter arrependimento. Então, em todo o tempo, eu vejo que precisa haver a cooperação do entendimento do homem para que ele se manifeste, para que a graça abunde sobre a vida dele. Então, a cooperação do homem é importante. Isso quebra qualquer tese calvinista, onde eles precisam fazer muito malabarismo para tentar explicar, como, por exemplo, negar a parábola dos 10 talentos. Onde o servo negligente ele é lançado nas trevas exteriores. Entende? Só para poder dizer que uma vez salvo, sempre salvo, e já que ele não era salvo, ele não pode perder a salvação. A graça de Deus nos permite a gente ter as nossas opiniões, né? A graça de Deus nos permite sermos limitados, inclusive, tanto de um lado quanto do outro. Essa que é a graça de Deus, maior, sem dúvida. Enfim, eu acho que, volto a dizer sobre a compreensão da graça de Deus como algo que advém do próprio Deus e que está relacionado à sua soberania e que, na compreensão calvinista, existe aqui uma forma atributiva da vontade de Deus pela Escritura. É muito mais nesse aspecto, né? Até anterior ao calvinismo, mas sob os pontos de vista dos textos de Paulo, Romanos e outros mais, sempre tem uma dualidade nessas compreensões dos textos que nós temos, né? Mas a tese calvinista termina no mistério. Olha, 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a gente tem uma exigência, né, de vigilância. Bem-aventurado aquele quando o Senhor vier encontrar vigiando e servindo bem. Então, a Bíblia o tempo todo nas cartas dos apóstolos existe essa exigência ao comportamento, ao zelo, à obediência, à entrega. Então, essa cooperação do homem é válida, né? Porque senão pareceria que Deus está sendo falso conosco quando ele diz: eu já salvei você, porque você já nasceu predestinado à salvação. Para que eu vou anunciar o evangelho? Então, para quem não é salvo? Ou para quem se Deus já escolheu quem é salvo? Entende? Então, isso fica meio fora, fica meio desconexo, a gente acaba terminando no mistério. E aí, eu acho que até foge um pouco do tema, talvez por conta do posicionamento teológico do professor. Mas não tem como nós negarmos a parábola dos 10 talentos em relação à responsabilidade e à condenação. Se você não se responsabiliza com a vida prática, a vida cristã, você vai terminar fraco, sem a presença do Espírito Santo, que vai te levar à apostasia. Eu entendo o caminho, pastor Fabiano, mas daí a gente extrapolando disso, nós não vamos para o outro lado também? Se você é condenado pelo que você não fez, você não vai ter o direito de ser salvo pelo que fez? Não entendi. O irmão falou que na parábola dos 10 talentos fica clara a condenação pela negligência. Sim. Certo? Então, assim, servo inútil. Você está sendo condenado porque você não fez alguma coisa. Certo? É isso, não é? A condenação não é só porque ele não fez alguma coisa. A condenação é porque ele não teve uma natureza que o transformasse. Aquilo que a gente faz é resultado de quem nós somos. Não, então, porque senão a gente fica entre o fazer, porque tem muita gente que faz e nem conhece Jesus e nem vai ser salvo por isso. Ok, então me explica melhor essa questão da natureza. Então a gente pode deduzir que esse daí, em algum aspecto, não era salvo? Porque se ele não tem a natureza... Explica esse conceito de natureza que o irmão falou agora.
A natureza de Deus, ela é concebida na nossa vida a partir da relação com Deus. Conforme os textos que eu li aqui, onde o apóstolo Paulo, ele fala, deixa eu pegar aqui rapidinho. O irmão até citou o texto de Tiago, também fala da resposta. 2 Pedro 1,3, palavras de Pedro. Isso. Visto com seu divino poder, tudo o que se diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Isso, perfeito. Fica clara a ideia, realmente, você fazer para participar dessa natureza. Exato. De perseverança, de santificação, o que o irmão tem defendido. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Aí a minha pergunta é, se esse servo que enterrou o talento, ele não tinha essa natureza, não é possível afirmar, então, que em nenhum momento ele foi salvo? Não, é que ele era sempre um perdido? O Senhor deu talento segundo a capacidade. Então eu sei que o juízo vem de acordo com a responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Mas não é exatamente a linha que o irmão defende? De uma Bíblia... disposição da graça para todos? Inclusive, a Bíblia diz assim, ninguém convém saber mais do que convém saber. Porque se você não fosse comprometer com aquilo que você sabe, era melhor que você não soubesse. Então, Deus dá ao homem conhecimento. Na parábola, o servo recebeu segundo a sua capacidade. Ele tinha capacidade. O juízo sobre ele não é injusto, até porque Deus não é injusto. Perfeito. Entende? Isso. Então, ele recebeu o talento segundo a sua capacidade. E segundo a sua capacidade, ele foi negligente. Ponto. Não, eu concordo. A linha do irmão tá perfeito, o raciocínio está perfeito. A minha questão é, partindo dessa ideia de uma graça para todos, o irmão leu lá em João, né? Então, aqueles que receberam, mas só pode receber se estiver disponível. Se querer. Mas está disponível para todo mundo. Está disponível para todos que creem. Isso, que é diferente do pensamento calvinista, que é só para os eleitos. Exato. Estamos indo junto. Beleza. Nesse servo inútil aí, ele não recebeu e ele foi negligente, mas isso não significa que ele foi salvo em algum momento. É isso que eu estou querendo dizer. A parábola diz que ele foi lançado nas trevas. Não, sim, foi condenado. Mas o que eu quero dizer assim, na ideia do Jorley, ele defendeu aqui que todo mundo que recebe o talento só recebe porque já é salvo. Sim. Certo? Sim. Na sua visão, Deus não vai dar o talento para o ímpio. Não. Ok? Sim, o talento no sentido do dom. Isso, do dom. Aqui da parábola, não é isso? Na ideia que o irmão defende arminiana, essa graça está disponível para todo mundo. E aí cada um pode falar, não quero e quero. É isso, não é isso? E pode querer e a pessoa negligenciar. Depois abandonar depois. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Perfeito. Cuide para que você não descaia da sua firmeza. Tem muitos textos que nos orientam a permanecer. Era isso. Não, perfeito. Então, o irmão lê que ele aceitou essa graça e negligenciou depois. Negligenciou depois, isso é claro. Não sei se é claro. É claro? Não é claro? Eu volto a bater. Se não for claro, Deus está condenando injustamente. Então. Mas o texto diz que ele deu segundo a capacidade. Não, eu entendo. Eu acho que está claro. É que eu dou risada, assim, porque é a visão, né? Um fala assim, não, tá claro no texto, daí o outro vai falar, o calvinismo, claro assim. que o calvinismo, para conseguir tentar defender a tese, ele precisa fazer o malabarismo. Então, vai tentar explicar de várias maneiras para negar isso. Cada um vai na sua interpretação e tudo mais. É que, bom, eu, inclusive, amo que não é claro o texto. Sim. Ou que é claro para cada um na sua clareza, né? Porque se não fosse assim, não teria nem o debate, que não teria vejam só, a gente ia perder os empregos. Então, assim, quanto menos claro ou mais claro para um dos lados, melhor para o programa. Melhor para o programa. A gente agradece. Legal. Que a gente pode discutir, aprender e, obviamente, falar sobre. Irmãos, eu vou precisar chamar o intervalo. Bom, é óbvio que tem muita coisa para a gente falar aqui. Você viu que a gente já foi abrindo para outros assuntos, né? Que eles vão se amarrando. Mas, bom, no próximo bloco,
ele é bem mais curtinho, mas os irmãos vão poder fazer as considerações finais. E aí oferecer para o nosso telespectador uma conclusão, uma aplicação do assunto. Bom, diante dessa leitura, de tudo que foi feito, o que isso precisa mudar a sua vida? O que isso interfere na sua vida cristã de maneira prática, né, aplicável do ensinamento bíblico, tá bom? Nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, deixa eu dar 2 recadinhos aí para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só, curte o programa. O primeiro deles é sobre a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Bom, quer estudar teologia, gosta do conhecimento, do estudo, de se aprofundar nos temas, de conhecer as visões da teologia, as linhas de interpretação do texto bíblico, procure pela AGRADE, código 11, 3115-0819, 11, porque é a secretaria aqui em São Paulo, 3115-0819. A AGRADE é parceira aqui do Vejam Só, né? São mais de 20 anos caminhando junto e é uma instituição que nós indicamos para você que, obviamente, quer se capacitar, quer se preparar, quer lapidar esse dom, o talento que Deus colocou na sua vida. Procure pela AGRADE para você poder se preparar para o trabalho do reino, tá bom? Tem vários formatos, modelos, professores capacitados. Bom, tenho certeza que você vai curtir e vai se encaixar lá na AGRADE, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você os contatos da RIT, as nossas redes sociais. Então, quer conhecer um pouquinho melhor da nossa programação, do nosso conteúdo, dos assuntos que serão abordados nos programas aqui da emissora? Bom, aqui você vai encontrar jornalismo, programa de entretenimento, culinária, entrevista, de saúde. Bom, é uma variedade a nossa programação e eu tenho certeza que você vai curtir, não só você, mas toda a sua família, tá bom? Uma programação pensada para a família. Então, vem para cá, vem conhecer e aí você vai parar de ficar zapeando aí de canal para lá e para cá, tá bom? O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Agora, nesse bloco, o professor Joelei Cruz, o pastor Fabiano Faia vão ter a oportunidade de fazer as suas considerações finais em conclusão sobre o tema que nós já abordamos e aprofundamos no primeiro bloco, sobre a parábola, né, dos talentos e a possibilidade ou não de perder a salvação conforme a leitura da parábola, certo? Eles vão fazer isso na sequência. Antes, deixa eu bem rapidinho dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e participa do programa mandando as suas fotos. Você acessa as nossas redes sociais e por lá manda a sua foto. Inclusive, se você não segue as nossas páginas, não curte, né, as nossas páginas, faça isso, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você nos localiza por Programa Vejam Só. E é lá nas redes sociais que você vai mandar a sua foto. Uma selfie, bem simples, assistindo o programa, não precisa de muita produção na foto. O importante é você participar, tá bom? Então, envia a foto junto com o seu nome, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui e você vai concorrer a presentes também, tá bom? Vamos colocar as fotos aí dos nossos telespectadores na tela? E hoje nós vamos começar o nosso passeio lá por Minas Gerais, na cidade de Frutal. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o Tiago Carrilho, nosso telespectador lá de Frutal, Minas Gerais. A galera de Minas participa bastante aqui do programa, acompanha. Obrigado, viu, Tiago, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pela participação. Saindo lá de Minas Gerais, a gente vem aqui para São Paulo, para a região aqui da Vila Matilde, né, um bairro aqui de São Paulo. E quem vai aparecer aí acompanhando o programa é a Kesley, nossa telespectadora aqui da Vila Matilde. Obrigado, viu, Kesley, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa também. Deus abençoe sua vida. Valeu por mandar a foto, né, obviamente, participando aqui. Bom, nós encerramos as fotos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. E nosso telespectador que vai aparecer aí para você é o Moacir Rodrigues. Está aí também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Moacir, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe. E toda a galera aí de Taubaté que nos acompanha também. Mandar um abraço aqui bem carinhoso para o Zé Maria. Trabalhou aqui muito tempo com a gente. É lá da região também e sempre acompanha o programa. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos mostrar aí o prêmio que nós vamos mandar para os nossos telespectadores nesse mês. Está aí, ó, nossa belíssima caneca. Nós vamos mandar aí para você na sua casa, tá bom? Esta caneca. Basta você mandar a sua foto
E além da caneca, tem um livro também, agora por conta do mês de março, né, o mês da mulher, é o livro do Kenneth Reagan, Uma Questão Feminina. Na verdade, A Questão Feminina é o nome do livro. E se você não viu, nós fizemos um debate aqui sobre o Ministério Pastoral Feminino e o reverendo Heber Cocarelli indicou a leitura do livro e a gente prontamente colocou aqui para te mandar de presente, tá bom? Bom, agora, se você não levar aqui pelo Vejam Só, você pode adquirir esses produtos e a nossa indicação é o Shopping do Povo. A sede do Shopping do Povo aqui em São Paulo fica na Avenida São João 816 e você acompanha as imagens aí. É bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no centro de São Paulo. Lá você vai encontrar livros, bíblias e outros materiais de apoio também que vão poder te ajudar aí nessa caminhada aí do estudo. Agora, se você não é de São Paulo, você pode usar a tecnologia para diminuir essa distância, ou pelo site spovo.com.br ou pelo telefone, código 11 95854-3232, 95854-3232 e você entra em contato com o Shopping do Povo e pode adquirir os produtos também, tá bom? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, a gente tem tempo então para as considerações finais e uma aplicação. O pastor Fabiano começa esse bloco, o professor Joelei vai ter o privilégio então de encerrar o programa de hoje. 3 minutos, meu irmão, para as considerações finais e uma aplicação, por favor. Certo. Bom, meus amigos, eu quero ler apenas um texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e a sedução dos que têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Então, nós vemos aqui esse texto de 2 Pedro 3,17, ele vai contra a questão de uma vez salvo, sempre salvo, né? Porque é uma orientação para que o cristão se mantenha guardado, para que ele não caia na sedução daqueles que não têm princípios morais e venha cair e perder a sua segurança, conforme diz aqui o texto sagrado. A parábola a parábola dos talentos é uma expressão clara da negligência de quem hoje pode estar na presença de Deus, fazendo e cumprindo os mandamentos também, conforme nós vemos em 2 Pedro 2,1, homens que foram resgatados do caminho, mas apostataram da fé, se tornaram falsos profetas, ensinaram doutrinas erradas, porque caíram no engano das suas concupiscências. Qualquer um é sujeito ao engano, à corrupção, se deixar a oração, se deixar a pureza, se deixar a presença de Deus na sua vida, se deixar o zelo da vida com Deus. E se aquele que está em pé, outra vez eu digo, cuide para que não caia, seja zeloso na sua vida com Deus, na sua busca, para que você esteja pronto no dia do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Fabiano, pelo carinho. Espero que tenha curtido participação. Bom, as portas do programa estão abertas e espero encontrá-lo outras vezes por aqui também, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Só para reforçar para você, os contatos que o pastor Fabiano disponibilizou, eles estão lá para você no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. E eu gosto de reforçar sempre, é uma atitude simples, que não vai te custar nada, mas que você pode abençoar muito o ministério dos nossos amigos que passam aqui pelo programa, curtindo as publicações, as páginas, seguindo, divulgando, compartilhando esse conteúdo para que possa abençoar o ministério dos nossos irmãos e, obviamente, abençoar as vidas daqueles que vão receber esses conteúdos também. Obrigado novamente, meu irmão. Professor Joelei, vamos lá? 3 minutos para as considerações finais e aplicação. Ok, eu agradeço esse tempo que nós estivemos aqui, você que nos ouviu aí, teve a paciência nesse horário, né? Sei que você tem muita atividade no dia seguinte, então muito obrigado pelo teu tempo. Eu gostaria muito de ir pelo lado daqueles que observam. Eu quero pegar 2 pessoas aqui. Uma delas é você que já conhece a Deus e que já foi visitado pelo Espírito. O fruto do Espírito já é uma evidência na sua vida. E eu quero que você, minha oração é que você continue com prazer e alegria servindo ao Senhor, não considerando o medo, mas considerando a alegria e o prazer do presente que Deus te deu.
Viva cada dia da sua vida fazendo o melhor que você tem diante daquilo que lhe foi dado. Viva com base nesse prazer. É isso que te cabe, né? Outra pessoa é que você não está dentro de nenhuma dessas questões. Fica o convite para você conhecer o Deus que nos dá talentos e que nos dá dons. Você que não conhece a Cristo, venha conhecer a Jesus, esse Senhor que nós só temos que obedecer. Quando Ele realmente se torna Senhor da nossa vida, e eu quero que a minha oração seja que um dia você que não conhece venha conhecer, que você perceba como é prazeroso ter um Senhor. E esse Senhor, você vai perceber o quanto é maravilhoso sempre obedecê-lo e nunca virar as costas para Ele. Viva essa experiência. A minha oração é que você possa alcançar isso. Que verdadeiramente Deus nos abençoe, nós que temos o Espírito de Deus e que estamos diante dEle, como serviçais, como servos, escravos, e você que está conhecendo a Cristo, que o Senhor também te visite e você experimente dessa delícia, que é ser servo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu, professor Jolie, pelo carinho também, pela atenção com o programa. É sempre muito bom recebê-lo por aqui. Igualmente, muito obrigado. Deus abençoe demais a sua vida e ministério também, os contatos do professor Jolie também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Antes da gente encerrar o programa, vamos colocar o resultado da nossa enquete aí na tela, por favor. Vamos lá, a pergunta que nós fizemos é: se enterrar os talentos, vamos perder a salvação. Vamos ver como é que ficou a porcentagem? 16% responderam que sim, se negligenciar os talentos é fatal espiritualmente, ou seja, perde a salvação. 72% responderam que não tem nada a ver com perder a salvação. E eu não sei, não tenho certeza, 12%. Rapaz, eu só reforça a minha tese. A produção publica na hora que os calvinistas estão online, cara. Não é possível. Calvinista nunca ganha enquete aqui. De uns tempos pra cá, só ganha os calvinistas. Tá errado isso daí, cara. Tô desconfiado disso daí. Não é possível. Óbvio, é evidente que o nosso pensamento do evangelicalismo nacional, a posição defendida pelo pastor Fabiano, é maioria esmagadora. O resultado da enquete seria para ele, não com a defesa do professor Joelei. Alguma coisa errada que não está certa nisso daí. Mas nós vamos descobrir o que é, Thomas. Nós vamos descobrir. Eu tô achando que é o Thomas que tá querendo votar sempre na mesma e ficar dando o resultado só para bagunçar a nossa cabeça. Eu vou descobrir isso daí aí. Bom, quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. O programa de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Veja um Sonho. Forte abraço e até a próxima.